Olá, amigos, meus irmãos em Cristo, estamos iniciando mais um programa para você. Esta semana eu ouvi alguém muito próximo de mim, com os olhos rasos em lágrimas, mas triste em seu coração por alguma coisa que alguém disse contra a sua pessoa. Eu falei para ela que não importa o que alguém diga ao seu respeito. O que importa é o que Deus sabe ao seu respeito. Quando nós olhamos para alguma coisa, é para lá que nós caminhamos. Então, olhe para Deus e caminhe em direção dele. As roseiras muitas vezes se veem agredidas com alguém colhendo e cortando rosas de qualquer forma, mas mesmo assim elas continuam florindo a cada primavera. Tempo de semear está no ar para você. Povo de Deus, a paz do Senhor. Olha, o tempo de semear trouxe hoje com um belíssimo louvor Adriele Souza cantando aqui no programa. Um bate-papo todo especial também com a Suelen Castro e Samuel Castro, muito proveitoso. Você jovem universitário, não sai daí, tá bom? Este bate-papo se inicia hoje e finaliza no próximo programa. Também nós temos o Isaac louvando ao Senhor e na pregação a irmã Luzia. Não sai daí porque está imperdível. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvir a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. E Ele te diz assim: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus.
mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. E hoje nós estamos aqui com 2 jovens cristãos. Eles pertencem à Assembleia de Deus, Campo de Castanhal, congregam no Templo Central. A nossa querida Josuelen Castro e o Samuel Castro, eles são irmãos. O nosso tema hoje é o desafio do jovem cristão no mundo universitário e eles são acadêmicos de medicina. E eu quero agradecer ao Samuel, à Josuelen, por terem aceito o nosso convite. Para nós é uma honra. A paz do Senhor, irmã Aldi. Muito obrigada pelo convite. Nós somos muito gratos por a senhora ter desconfiado esse momento para estarmos aqui, né, falando um pouco sobre o que é ser universitário e cristão, né? E eu vou passar para o Samuel. A paz do Senhor. Sou muito grato, assim como a minha irmã, por essa oportunidade e que seja um momento de glorificar o Senhor e de inspirar outros jovens a como coincidir tanto a fé com o mundo universitário. Muito bem. Nós sabemos que o ambiente universitário é um mundo desafiador para o jovem cristão. Eu fiz aqui algumas anotações que eu queria assim, compartilhar com eles e trocarmos umas ideias aqui. Em 2006, nos Estados Unidos, aconteceu uma pesquisa que, como resultado, apontou que 58% do cristão questiona a sua fé após ingressar no mundo universitário. Também, recentemente, no Instituto Norte-Americano Campus de Hannibal, no Texas, 70% dos jovens cristãos que professam a fé abandonam a caminhada cristã quando também ingressam no mundo universitário. Então, eu quero falar aqui com eles, se eles sentem esse desafio como jovem, como acadêmicos de medicina, que parece que pesa mais ainda. O que é que vocês têm a me dizer sobre o assunto? Eu acho bem interessante conversar sobre isso, porque realmente é uma realidade do jovem. E eu digo que aqui no Brasil, especificamente aqui onde a gente mora, né, em Castanhal, o desafio que eu vi não começou na universidade, começou no meu ensino médio. Então, no próprio ensino médio, eu comecei a ser, vamos dizer assim, muitas vezes não diretamente, mas questionada em relação à minha fé. Então, muitas vezes o jovem ele passa por isso, que muitas pessoas, às vezes pessoas de autoridade, porque de certa forma um professor, um coordenador, ele é uma pessoa ali de autoridade dentro de uma instituição, e eles começam muitas vezes no meio da aula a questionar e a falar coisas assim em relação à fé cristã, em relação aos pastores, muitas vezes, em relação, por exemplo, também a questão da nossa fé em relação aos pais também. Porque muitos veem os pais como figuras retrógradas, que querem... muitas vezes, né, é a figura que ensina, mas é muitas vezes mal visto pelo professor em sala de aula. Não são todos, mas isso ocorre, infelizmente. Então, eu me vi assim, passando por essa situação desde o início do meu ensino médio, que eu comecei a passar por algumas situações, muitas vezes não diretamente, às vezes diretamente, sim, de ser questionado em relação à minha fé, ou por colegas, ou por outros profissionais que estavam ali dentro. Em relação a isso, o que eu achei que foi de extrema importância, assim, foi ter a minha fé própria. Já ter vivido experiências com Deus, porque muitas vezes nós somos questionados, será que a Bíblia é verdadeira? Será que o Deus de vocês ali realmente existe? Muitas vezes somos questionados sobre isso, mas se a gente tem aquela experiência com Deus, a gente já viveu milagres, já viveu provisão, já viveu momentos extraordinários, não tem quem tire isso da nossa mente. Com certeza. Você também observou alguma coisa a respeito? Também. Assim como a minha irmã começou no ensino médio, que
como havia uma variedade de professores que falavam sobre uma variedade de assuntos, tipo filosofia, literatura, sociologia, que são assuntos que são muito impregnados com doutrinas mesmo, que são contra Deus, contra a nossa fé. Meus pais até já tinham temor, eles começaram a me preparar em relação a isso. Sabendo dessa realidade, que eu ia viver mais disso no campo universitário, eles, por exemplo, eu me lembro de uma situação sobre algo que um professor falou, e eles se preocuparam, disseram, olha, isso você vai poder lidar com esse tipo de coisa conhecendo a palavra. E foi principalmente no período da pandemia que eu fui, digamos assim, forçado, entre aspas, mas foi uma providência divina. Passar mais tempo em casa com a minha família foi um período que Deus utilizou para eu fortalecer a minha fé, encontrar a minha fé própria. Porque meus pais, eu sabia da experiência deles com Deus, mas eu queria, assim como a minha irmã falou sobre ter minha própria fé, ter minha própria experiência com Deus, algo que eu dissesse é meu, não é emprestado de outra pessoa. Muito bem. Os psicólogos afirmam que este momento universitário é a prova de fogo. É um teste de caráter, de cultura mesmo. E quem vivenciou isso ou está vivenciando vai ter muita repercussão na sua vida, aquilo que ele, como vocês bem falaram, o preparo em casa. A sua vida familiar, ela testifica por você e por você. Então, dependendo desse preparo, a gente pode ou não ter a força suficiente, a garra suficiente para vencer esses desafios, que não é só doutrinação, me perdoem, alguns professores, como a Josiele falou, não são todos, mas eu fui professora em sala de aula e eu sei muito bem como as coisas ocorrem e relato de filhos e tudo do que ocorre. Mas também o que ocorre, eu tenho testemunhos de colegas. Por exemplo, eu tenho uma amiga que quando ela fazia universidade, ela saiu, foi para o apartamento do namorado, porque todas as colegas dela faziam isso e questionavam ela. E ela, para não ficar para trás, resolveu fazer isso, engravidou, não é? Teve um filho sozinha, porque ela não queria ficar para trás, não queria passar vergonha, digamos, com os colegas. Tem o mundo das drogas também, que na universidade é mais forte isto. E então, como os seus pais prepararam vocês para ingressar meu filho agora é calouro da universidade, em medicina. Então chegou o momento de termos uma conversa, e mesmo antes, não é? Como vocês foram preparados? Inicialmente, comigo, né? Quando eu fui para a minha 5ª série, isso faz muito tempo, e é interessante a gente notar que precisa pastorear o coração da criança. Precisa falar de Jesus para a criança. Que eu lembro que a primeira vez que eu tive uma conversa sobre isso diretamente foi quando eu ia estudar num colégio que não era cristão. Meu pai me chamou para conversar, falou que eu ia para um ambiente que era diferente, que eu poderia acontecer situações que não eram de acordo com a minha fé. E ele chegou a me questionar por que eu era crente. Ele perguntou se eu era crente por causa dele. E muitas vezes isso acontece. Os pais não sabem se o filho, vamos dizer assim, é crente por causa dele, porque ele leva para a igreja, ou se tem a sua fé própria. E ele tinha essa preocupação. E eu disse para ele, não, pai, eu sou crente em Jesus, eu creio em Jesus, Deus já se revelou de várias maneiras, então eu falei para ele que cria. E por diversas vezes tivemos conversas sobre isso. Na universidade, realmente é um ambiente muito complicado para quem se é cristão. São até raras as pessoas que são crentes dentro da universidade. Quando se tem, muitas vezes a gente nem reconhece, porque muitos tentam se adequar como a senhora mesmo falou, em relação aos amigos, querem se encaixar e muitas vezes acabam perdendo a essência, no caso que muitas vezes a gente acaba não reconhecendo. E é muito importante em relação a isso, que eu creio que é uma forma do jovem se blindar, é não andar em qualquer situação. Porque muitas vezes a pessoa diz,
tudo me é lícito, eu posso ir para tal lugar, eu vou para uma festa ali da universidade, mas eu não vou beber, eu não vou fazer nada de errado. Mas muitas vezes ali o ambiente vai nos levando aos poucos para o precipício. Então isso é muito importante, a gente não dar brecha para esse tipo de coisa. Então não podemos, eu sou crente, eu posso ir ali, como eu falei, né? Não vou beber, não vou fazer nada de errado, mas está num ambiente ali de pessoas que vão escarnecer, de pessoas ali que estão fazendo coisas que não agradam ao Senhor. E muitas vezes a gente, por ver, vai se tornando na nossa mente, sem a gente perceber, como algo normal, como algo que seja positivo, como algo que a gente deva fazer, mas não é dessa forma que a gente tem que encarar, porque aos poucos o inimigo ele vai entrando na mente da pessoa e ali convencendo, não, todo mundo faz, por que eu não posso fazer também? Então é uma coisa que é muito importante, meus pais sempre deixaram claro em relação a isso, nem todo lugar você vai. É como diz a palavra, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não é isto? Samuel. Um ponto muito importante assim do papel da família, da minha família, durante toda essa jornada, é que durante esse período, como a gente teve que ficar em Belém, eu e elas sozinhos, e a maior parte do tempo separados, porque a gente tem aulas em locais diferentes, a maior parte do tempo a gente não está com alguém que é cristão. A gente, digamos assim, está sozinho, claro, com Deus, mas não temos outra pessoa assim do lado que fica, digamos assim, vigiando a gente. E uma coisa que ajuda muito, porque a família, ela funciona como um check-up, porque o diabo, ele é sutil, como aquela situação que quando coloca uma rã em água quente, ela pula logo. Mas se colocar ela lá na água e for aquecendo aos poucos, ela nem percebe e morre. Então, a gente tem que, nós como estudantes e como cristãos dentro da universidade, a gente tem que pensar de uma forma humilde, pensando, será que eu estou sendo influenciado pelo ambiente, pelos meus colegas? Será que eu era mais rígido antes, estou sendo menos rígido agora? Será que esse pensamento começou a influenciar? E aí quando tem a família por perto, a família querendo se importar, o pai pensando, falando, como é que está sendo a universidade? Você passou pelo que essa semana? Teve algum conflito essa semana? Alguma pessoa questionou? Teve alguma dúvida? E essa conversa, ela funciona como uma avaliação semanal, diária, que é como se você estivesse indo ao doutor e você não sabe se você tem algum problema, não sabe se desenvolveu alguma doença até lá, mas o doutor vai checar se alguma coisa piorou desde a última vez que você se encontrou com ele. Então essa conversa com a nossa família, esses momentos, às vezes a gente tinha só o domingo, porque a gente tinha aula no sábado e chegava sábado de tarde, de noite, e passava o domingo com eles e ia logo de noite também no domingo. Mas era um momento muito especial, é um momento de edificação da fé, e que às vezes a gente está olhando para baixo, para as coisas, por causa que a gente passa tanto tempo envolvido em estudo, que às vezes a gente começa a esquecer do que é importante. Mas eles levantam a nossa vista para cima, para qual o verdadeiro alvo, qual o foco de tudo. Não é só estudar por estudar, mas é estudar para a glória de Deus. Muito bem, nós estamos assim com o nosso tempo estourado, né, neste primeiro momento, mas eu gostaria de avisar nossos telespectadores que nós vamos encerrar neste momento, neste programa, como uma primeira parte, e nós vamos prosseguir com esta entrevista no próximo programa. A paz do Senhor, amados, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui no programa Tempo de Semear. Gratidão a Deus pela vida desses amados, essa equipe tão maravilhosa que está aqui para propagar o Evangelho. E nós estamos aqui para trazer uma palavra da parte de Deus, para alimentar as nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. E nós vamos ler aqui a palavra de Deus que está aqui no livro de Romanos, no capítulo 5 e no versículo 3, que diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança.
Então, nessa oportunidade, queremos falar a respeito de adversidade, de aflição. A gente, como ser humano, a gente fica muito desconfortável. Ninguém gosta de passar por provação, por dificuldade, aflição. A gente gostaria de viver assim um tempo tudo calmo, tranquilo. A gente muitas vezes sofre, se aflige quando está enfrentando algum problema, adversidade. Mas hoje a gente vê que há uma importância desses momentos de aflição, de tribulação, há um propósito de Deus. E aqui, nessa carta de Paulo aos irmãos que está ali em Roma, ele começa falando da importância da fé, da justificação. Ele começa a dizer aos irmãos que nós fomos justificados pela fé e, através dessa justificação pela fé, nós temos paz com Deus. Então, Paulo está dizendo aos irmãos de Roma que estão enfrentando um problema, perseguições. Muitos ali haviam abraçado a fé em Jesus e estavam sendo desprezados, perseguidos, afligidos. Então, Paulo, ele anima os irmãos, dizendo para ele que agora eles estão justificados pela fé, né? Através da paz com Deus. E isso é algo muito maravilhoso. Aí ele diz que é para os irmãos se alegrar, se gloriar. Mas aí ele segue dizendo assim: não se glorie, não fique feliz somente por ser justificado através da fé, dessa graça, esse favor imerecido de Deus. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Aí ele começa a dizer que a tribulação, ela produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e aonde a esperança não tem confusão. Então a importância muitas vezes de nós passar por esses momentos de adversidade. Jesus, ele tinha uma saudação muito peculiar. Sempre que Jesus chegava, ele dizia: paz seja convosco. E ele dizia isso para que as pessoas tivessem tranquilidade, entendessem que ele é o príncipe da paz. Lá em Isaías diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, não sei que momento você tem enfrentado, quais as adversidades, como tem sido os seus dias. A palavra de Deus diz lá em Salmo 35, parte B, que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então, não sei quanto tempo tem durado o seu choro, quais são as dificuldades que você tem enfrentado, se é uma dor moral, se é uma dor física, emocional, se é uma dor familiar, financeira. Mas nesse momento eu venho trazer uma palavra da parte de Deus para você, que você tenha esperança, que você acredite que há um Deus que olha para você, que lhe ama e tem um propósito com a sua vida. E o que Deus tem de mais importante nesse mundo são as nossas vidas. Jesus ama pessoas. E que você lembre que Ele lhe ama e tem um propósito com você e sua família. Então Paulo, continuando aqui, Paulo, ele está dizendo àquela igreja, para eles não ficarem desequilibrados, perder a esperança, ficar achando que tudo ia dar errado. Ele diz: olha, vocês estão justificados, vocês têm paz com Deus, mas vocês vão passar por tribulação, né? E quando se fala de tribulação, tá falando de dor, está falando de dor física, dor moral, agonia, angústia, né? Então, ninguém quer passar por isso muitas vezes, mas essas aflições, essas tribulações, elas geram uma dependência de Deus. Ela gera que a gente entende que Deus é o nosso socorro, como diz lá em Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Glória a Deus. Então, querido, que Deus nesse momento Ele venha tocar no seu coração, na sua mente,
fortalecer a tua casa. E em nome de Jesus, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, como diz lá em Filipenses, Ele guarde a sua mente e o seu coração nesse exato momento que você está ouvindo essa palavra. E a gente vê aqui que lá no Salmo 34, versículo 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, muitas, né? Muitas são a dor física, moral, agonia, angústia, mas a Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Glória a Deus. Então, que você seja tocado nesse exato momento pela presença do Espírito Santo de Deus, tá? E João 16:33, o Senhor Jesus disse assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Oh, glória. Então Jesus estava dizendo assim, ó, você vai ser atribulado, você vai sentir dor, você vai sentir agonia, mas seja animado, não seja desanimado, porque há uma esperança. Glória a Deus. Então, que Deus te abençoe. Não se esqueça que a tribulação, ela produz um fruto chamado paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E quem tem esperança não vive confuso. Então, que Deus te abençoe, abençoe tua casa, receba a cura, receba o toque do Senhor nesse exato momento. E nós vamos fazer uma oração aqui por você, para que Deus te abençoe, te guarde e que você receba nesse exato momento aquilo que tanto você está almejando do Senhor. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual tu não sabes. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, aqui nós estamos, Pai, neste momento, Senhor, através, Senhor amado, dessa comunicação, alcançando, Senhor, vidas. Quero te louvar, Senhor, por essa porta que o Senhor abriu. Senhor amado, é tempo de semear, glória a Deus. E que nesse exato momento, Pai, essa palavra ela esteja sendo, Senhor, derramada numa boa terra, Pai, e venha produzir, Pai, para a glória do Teu nome. Deus, eu em nome de Jesus, eu apresento agora as famílias. Eu apresento, Senhor amado, em nome de Jesus, esse lar. Eu apresento, Senhor, esse homem, essa mulher. Eu apresento, Senhor, essa situação, seja ela uma dor, uma aflição, uma tribulação moral, física, espiritual, financeira, Pai, familiar. Que neste exato momento, Pai, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo, Pai, toque neste coração, nesta mente, Senhor. Pai, que a paz que excede o entendimento, que essa paz que vem de Deus guarde cada vida, cada coração, Pai. E Pai, coisa boa é paz. Paz é estado de equilíbrio. Que em nome de Jesus possamos receber esse equilíbrio que vem de Deus. E que todo desespero, em nome de Jesus, Pai, saia. E que a paz de Deus seja derramada nessa mente, neste coração. E que cada um de nós possamos confiar nesse Deus maravilhoso que livra de todas as aflições. Continua abençoando este programa, esta equipe abençoada, as nossas lideranças espirituais, abençoando esta cidade, salvando, libertando, usando a igreja do Senhor para propagar o Evangelho, Pai, e que o Teu nome continue sendo glorificado. Abençoa a nossa cidade, guarda a entrada e a saída, a nossa nação, em nome de Jesus, Pai. Amém. Jesus, você tem liberdade de adorar a Jesus. O teu povo Gideão, aleluia. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo Gideão, eu vou marcar a tua história.
lhe darei um livramento, pois somente com 300 eu lhe darei vitória. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente todos corajosos, preparados para lutar. Porém há momento que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou, pois, agora aos ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos voltem. Então o povo ouviu e começou a voltar. 1, 2 e a demanda. Porém há momentos que Deus quer agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: muita gente, aleluia. E disse o Senhor a Gideão: era manda cadê os 300 de Jesus aí, irmão? Cadê os 300 de Jesus aí? Aleluia! E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Mas quem baixasse a água com a mão e levasse a boca, esse serviria. Porém quem baixasse perdendo a atenção, esse voltaria. E o segredo de Jeová naquele momento era escolher dentre os 32.000 somente 300. Agora. E mais 300 com buzina, 300 com cantar, 300 com tocha, 300 com fogo, 300 verdadeiros, 300 verdadeiros, 300 verdadeiros, 300 corajosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia, manda quebrar o... Ei! E não tente entender o trabalhar de Deus e o resultado dele. Eita, Jesus! Vitória, vitória! Cadê os 300? Vitória! Deus está dando um livramento, e o resultado é vitória, 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 vitória. Se
Nosso agradecimento vai para todos os nossos colaboradores aqui do Tempo de Semear. Assembleia de Deus, aqui da cidade de Castanhal, pastor Olivar Barbalho, nosso muito obrigado, todo o ministério. Obrigado também ao Jardim de Deus, essas mulheres vitoriosas, o Círculo de Oração Feminino, que tem somado conosco no Tempo de Semear. Obrigado também a Polpas de Frutas Moura, de todo o coração. Abraço, pastor Enoque. Nosso agradecimento ao Rian Freire, com Império Mídia, divulgando sempre o melhor aqui em Castanhal e região. Um abraço a todos que fazem o Brasil Cred, uma empresa que tem chegado em Castanhal e tem solucionado e ajudado muita gente. O Brasil Cred, receba o nosso agradecimento. Top Lanches, pensou no lanche saboroso no centro de Castanhal, próximo ao Hospital Magalhães? Nós vamos indicar Top Lanche para você. Gente, obrigado a Sueli, lá no estado de Amapá, fazendo melhores e melhores festas a cada oportunidade, a cada convite. Um abraço a Sueli. Obrigado à irmã Nazaré Gonçalves, obrigado à irmã Maria Gomes, agradecemos também à irmã Domingas e o nosso querido pastor Cid Nelson. A você que deseja ser um colaborador, umbre-se a nós, se inscreva também no YouTube, segue a gente no Instagram. Tempo de Semear está indo muito longe porque Deus tem levantado pessoas e você pode ser o próximo a somar conosco nessa obra. Deus vos abençoe. E nós chegamos aqui ao final deste programa, prometendo voltar no próximo final de semana, e agradeço a sua audiência. Avise os amigos que Tempo de Semear continua difundindo a palavra de Deus. Então, até lá e um abraço.